Senhor, muito obrigado, que o Senhor fale conosco, nos ajude a entender da Tua palavra e que ela seja sempre uma inspiração para o nosso tempo, uma inspiração para o nosso dia a dia, que nós possamos sair daqui mais uma vez abençoado. Coloca, Deus, no nosso coração o temor pela Tua palavra, também, Senhor, o desejo por ouvir a Tua palavra e que essa palavra trabalhe em nosso coração. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Bem, aonde nós estamos chegando em Atos 33, eu acredito que hoje é um assunto, todos os assuntos para mim são muito gostosos, né? Mas hoje é um assunto particularmente, porque não é um assunto muito falado, não é um tema assim que você escuta muitas pregações sobre isso, né? Mas olhando para o texto que nós estamos trabalhando, eu não sei se você lembra, mas o que está acontecendo até aqui, só para a gente entender o que vai vir agora, o que está acontecendo aqui é que a igreja cresceu, os milagres, que é uma coisa boa, começam a incomodar a religião. Esse é o cenário. Lembra a sombra de Pedro, que eles falavam que as pessoas eram colocadas, que dá esse intuito de muita gente, e incomodava a religião, por quê? Porque a religião estava amarrada com uma série de coisas. A religião era amarrada com o governo romano, porque o governo romano é que permitia que a religião continuasse sendo religião existindo. Então eles podiam ter o templo, ali os saduceus, o sumo sacerdote, aquela cúpula do templo, eles podiam continuar com aquele mesmo mecanismo da religião judaica. E aí o que acontece? Eles chamam então os apóstolos, trazem os apóstolos, o Sinédrio traz os apóstolos e vão colocar os apóstolos na prisão. Não é a primeira vez, já acontecia de fazer com Pedro e João, e agora o que está acontecendo é que eles chamam os apóstolos, e eles prendem os apóstolos, e no momento em que os apóstolos estão ali, que faz parte desse conjunto de coisas, que é aqui que entra, os apóstolos eles são colocados na prisão, e durante aquela noite, os fariseus, os saduceus, que eram parte da liderança, o sinédrio, o sumo sacerdote, a aristocracia começa a se reunir para que no outro dia eles possam de uma vez por todas definir essa situação dos apóstolos. Então a coisa é muito séria, é risco de vida. Só que eles têm limitações para poder lidar com a vida das pessoas. Eles não podem sair matando todo mundo. Tem o governo romano, no caso de Jesus eles levam para Pilatos. Então eles estão debaixo de uma jurisdição, mas eles vão fazer o possível para extinguir isso. E aqui o que acontece é que enquanto eles estão preparando, o anjo vai até a prisão, você lembra disso? Só para nos situar aqui o que vai acontecer, e livra os discípulos, os apóstolos à noite. E os guardas continuam lá. Como ele fez isso, eu não sei. É Deus que está fazendo, é um milagre de Deus. Ele tem o poder. A gente cantou aqui que ele está acima de tudo, acima de todos. Por isso nós não podemos limitar a atuação de Deus. E ele tira, só que ele fala para eles, vão lá e continuem pregando. Ele livra com propósito. Continuem falando da mensagem desta vida, da Zoe. A mensagem da vida eterna. Não é qualquer mensagem. E aí, no outro dia de manhã, sem saber de nada, os fariseus, os saduceus, os escribas, a liderança, o sinédrio, manda chamar, pede pro guarda ir lá. Quando o guarda chega lá, que ele vai, bom dia para todo mundo, os guardas, bom dia, chefe, tal. Cadê os homens? Não tem ninguém lá. E aí o que acontece? Ele volta e fala para eles esperando, imagina a cara, chega lá falando, não tem ninguém. Como é que vocês foram capazes de deixar sair? E uma pessoa que estava no templo fazendo as orações dele, foi fazer o seu dia a dia comum, falar com os amigos, volta e diz assim, vocês estão procurando o pessoal que está na prisão? Eu vi eles lá falando lições, ensinando o povo lá. E aí eu imagino que ficou todo mundo com o cabelo em pé. Se eles já estavam meio preocupados, a preocupação deles aumentou. E mandam chamar. Chega lá os guardas, ao invés de agredi-los, não, eles viram o respeito do povo e trazem eles com temor. Olha Deus fazendo. E aí quando trazem estes apóstolos, Pedro junto com os apóstolos, não se sabe o número, se todos, mas quando eles vêm ali, os sinédrios, os religiosos começam a interrogá-los ali, começam a falar, e Pedro aproveita aquele momento para começar a pregar o evangelho agora diretamente para eles.
E Pedro vai começar a falar que eles mataram Jesus, que Deus ressuscitou Jesus, que Cristo foi exaltado à direita do Pai, e nele há arrependimento e perdão dos pecados. Você imagina, as pessoas iam para o templo quando alguém tinha pecado, fazia o quê? Ia para o templo e falar para o sacerdote, para os levitas, o pessoal que faz o sacrifício, para matar um animal, e na morte do animal você estava com o teu pecado perdoado. Agora, aqueles que eram responsáveis por fazer isso, ele fala assim, se não houver arrependimento, porque vocês são culpados, vocês mataram Jesus. E aí, nesse momento, a ira desses homens aumenta assim a um nível estrondoso. Você imagina? Se eles estavam com raiva, agora sendo acusados, eles falam, não, realmente, sem sombra de dúvida, não há dúvidas, eles querem acabar com a gente mesmo. Porque eles falaram, olha, vocês ficam falando mentiras aí da gente, levantando falso testemunho. E na verdade eles estavam falando verdades sobre eles. E aquela mentira dele, a escuridão que tem dentro do coração deles é exposta. Então, Lucas agora chega nessa área do conflito aqui, porque tem dois reinos trabalhando, o reino inaugurado por Jesus ressuscitado, que é o reino de Deus, e a gente tem que sempre pensar nisso, que existem dois reinos nesse mundo, é o reino de Deus, dos filhos da luz, e o reino das trevas que está por aí. O reino desse mundo. Quando a gente fala reino desse mundo, é tudo isso que você vê, que você fica quando abre a televisão, abre assim, como é que essa pessoa foi capaz de fazer isso? É esse reino que a gente está falando, o reino do sistema, mas estou pagando muito imposto, estou fazendo... É esse reino regido por homens, que a gente sabe que não é o padrão de Deus. E aqui então chega a tensão no limite. Não existe mais espaço para neutralidade, a gente vai entrar no texto agora, e Lucas registra, o último verso que a gente leu, Lucas 5,33, você pode ler, que diz que ouvindo isso, que eu contei agora, só para fazer um refresh, em 5 minutos, ouvindo isso, o Sinédrio ali, 71 homens da cúpula, mais os 70 mais o sacerdote, ficaram furiosos e queriam agora matá-los. Agora não é dar um susto, fazer para eles parar de falar, não. Agora o texto é bem claro, o Lucas falou, agora o que eles puderem fazer para eliminar esses, eles vão fazer. E a sequência do texto é exatamente nesse ponto crucial da mensagem. Olha como Lucas prepara o terreno. Nesse ponto crucial que entra um personagem na história. Um homem chamado Gamaliel. Não sei se você já ouviu sobre Gamaliel. Não? Hoje você vai conhecer Gamaliel e que ponto é o ponto correto de nós falarmos e qual é o ponto que a gente precisa fazer algumas observações. É o capítulo 5 de Atos. Enquanto você procura Atos, é o capítulo que a gente está. Atos 5, que é o final do capítulo 5. Atos 5, versos 34 a 42. Olha como começa. Eu não sei como começa na sua Bíblia, mas na minha começa assim. Entretanto, toda vez que aparece isso, eu não sei se na tua está mas, ou então, ou um deles, porém. Sabe quando você fala assim, porém, então, mas, tem algum assunto acontecendo, mas está para mudar. Alguma coisa está para mudar. Então diz assim, entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio, ele estava lá, e pediu que os homens por um momento fossem retirados. Ele chega ali, para por aqui, ele chega ali e pede aos apóstolos, vocês podem dar licença aqui um pouquinho? Dá licença, eu preciso bater um papo com os meus companheiros ações. É um papo particular que eu tenho que fazer. Agora a pergunta que ajuda-nos a entender um pouco é quem era Gamaliel? Porque fala que ele era um aqui fariseu, mestre da lei, membro respeitado do Sinédrio. E existiam, eu não sei se você sabe, na época, isso registros históricos, 2 escolas ou 2 casas do farisaísmo, farisaicas, da época. 2 linhagens de linha de pensamento muito fortes dessa época do Segundo Templo, que é esse Segundo Templo, tá na época de Herodes.
Uma destas casas chamava Beit Hillel, que significa casa de Hillel. O que era isso? Era uma escola de interpretação, essa casa de linha de interpretação ligada a Hillel. Hillel era um homem, um sábio, mais flexível, pastoral. Essa casa, a visão que eles tinham, então imagina que você tem dois núcleos, como se fossem duas denominações. E o Hillel, ela era mais pastoral, ela era mais inclusiva na aplicação, por exemplo, da lei da Torá. E era conhecida essa casa, essa linha de pensamento que o Hillel trazia aqui, por ser mais tolerante. Ela era preocupada em adaptar assim as leis às necessidades concretas do povo, valorizavam a misericórdia, a acessibilidade. Era como se eles abrissem, por exemplo, a Torá, o normal era que eles faziam meio que meritório, só algumas pessoas tinham acesso. Não, no caso deles, eles queriam que isso tivesse acesso a mais pessoas. Ele usava muita questão de analogia, alegoria, princípios gerais. Mais ou menos como você pega um líder que ele conduz o povo com uma linha de raciocínio. E aí você já começa a ter uma noção. Então esse era o Hillel. Ele facilitava o entendimento das pessoas. Era uma casa judaica que ensinava, tinha os discípulos que ensinava. Então, e a outra casa chamava Beit Shammai, que significa casa de Shammai. Então já dá para entender que era uma escola rival de um homem chamado Shammai, contemporâneo de Hillel, os dois estavam ali na mesma época, que tinha outra linha de pensamento. Era mais rígida, mais literalista, levava mais literal, conservadora, enfatizava o rigor na observância, na pureza ritual, na centralidade do tempo. E eles tinham mais, eles já não eram tanto quanto a outra casa de Hillel, eles já restringiam mais o povo de ter acesso, o acesso. E limitavam até o poder de quem podia estudar a Torá, endureciam critérios, por exemplo, como questão de divórcio, aplicações e interpretações, eles eram mais exigentes, eram mesmo literal naquilo que eles estavam vendo. Então, ela era menos aberta a gentios, por exemplo, se você não sabe, quem não era judeu, ele podia se tornar um seguidor do judaísmo como um prosélito. Aí ele se circuncidava, ele se batizava, para falar que ele agora era um ritual para ele se tornar um judeu, mesmo que não fosse um judeu de nascença. E eles então tinham uma estrutura mais centrada em Israel. Tudo de Israel, era Israel para eles, e a estrutura era cultural dentro do judaísmo. Então você entendeu duas casas? Dá para perceber que uma era mais misericordiosa, uma queria mais acesso para as pessoas, e o outro, Shammai, aqui já não era assim. Agora, de qual casa vocês acham que Gamaliel era? Da primeira ou da segunda? Pensa aí. Gamaliel, da segunda, da primeira. Ele era da primeira casa. Gamaliel, ele era de Hillel, ele era neto de Hillel. Ele era um rabino bondoso, paciente, criador de uma escola farisaica, mais aberta, e Gamaliel, o ancião, que era neto desse Hillel, ele era o herdeiro institucional teológico dessa escola, mestre da lei, patriarca, doutor da lei, e aparece aqui em Atos, não é uma vez só, ele vai aparecer mais uma vez. É um homem respeitado na liderança judaica, inclusive quando você pega escritos judaicos do 2º século, que chama Mishnah, que é quando eles interpretam a lei, aquela coisa toda que eles sentam lá para fazer as interpretação, que eles têm várias coisas, eles falam assim sobre o Rabban Gamaliel. Eles dizem assim, quando morreu o Rabban Gamaliel, quando esse homem morreu, o velho cessou-se a glória da lei e morreram a pureza e a abstinência. Ele era tão considerado por eles, tinha tanto respeito deles, por ser neto do Hillel, e por ele estar nessa linha teológica mais flexível e tal, eles gostavam. Então eles dizem assim, ó, quando ele morreu a pureza, morreu a abstinência. Então, esse homem agora que vocês sabem de onde ele vem de uma casa mais misericordiosa, ele levantou-se no Sinédrio, e pediu que os homens, então, verso 34, a parte B, por um momento fossem retirados. Veja só, como ele tinha prestígio, porque ele era o neto de um dos líderes de uma das linhas que eles todos iam, era uma faculdade. Eles iam lá para ficar com esses homens. Ele então pede para o Sinédrio
E eles atendem, então, até a postura aqui que ele fala, não sei se você está percebendo o desenvolvimento dele, ele já devia estar ali pensando, como é que eu vou conseguir falar alguma coisa? Gente, você está com um monte de gente irada, um monte de gente complicada ali. E ele, diante do Sinédrio, então, ele pede para os apóstolos que eles fossem retirados, poupam, assim, algumas coisas importantes. Eles poupam, imagina que a gente tem alguém aqui que fez alguma coisa má e a gente tá todo mundo com raiva, porque todo mundo às vezes pode ficar com raiva, a gente tem raiva das coisas. E aí ele fala assim, ó, tira essas pessoas, porque você imagina os apóstolos, eles estavam na ousadia de Deus ali. E aí eles começam a falar, eu não tenho dúvida que Pedro ia falar. E ele não, vamos tirar aquilo que interfere e vamos começar a falar. Ele tirou qualquer possibilidade da gente ter um negócio dando pro torto, que a gente fala no Brasil, dá pro torto, né? Dar pro torto é quando a coisa não sai do jeito que deve ser. Então ele cria um clima favorável. E Gamaliel tem agora o quê? Nenhuma interferência. E ele tem a atenção total do Sinédrio, o respeito para que ouça. Não tenho dúvida que esse homem era muito inteligente. Era muito respeitado. E precisa ser levado em conta. E aí o texto vai continuar com essa base do que a gente está fazendo para desenvolver o texto. Então lhes disse, aí o Gamaliel vai falar, israelitas, olha o que ele fala, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Ele está dizendo assim, entre parênteses aqui, pare e pensem, respira, conta até 10. Não é assim que mãe e pai fala pra gente, peraí, conta até 10, morde a língua, né? E Gamaliel começa a trazê-los para um lugar mais seguro para que eles possam pensar. Porque não tem como falar com gente que não quer pensar. Gente que está irada, que tá... vai dar confusão, você vai se meter, não é melhor nem falar nada, mas ele precisa agir com sabedoria. Longe do tumulto do coração, porque o problema é quando o tumulto vai para o coração, não é só quando está do lado de fora. Quando começa a ficar dentro da gente, é o que eu... E gente assim, irmãos, sendo Gamaliel... O que hoje dentro do evangelho fala, é um homem de Deus, ou não é um homem... Como pessoa, é sempre bom a gente ter gente assim por perto. Eu conheço muita gente assim, que tem esse tipo de mentalidade e que é uma dádiva de Deus. E que se usada da ferramenta certa, do jeito certo, é bênção para quem está e poupa muita gente. E aí o texto continua, há algum tempo, olha o que ele vai falar, há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a eles. Foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Verso 37. Depois deles, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, Galileu, que liderou um grupo em rebelião, e ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Ele pega aqui algum contexto histórico e ele fala, ó, lembra daquele cara? Lembra daquele outro? O que aconteceu? A história está se desenvolvendo. E aí ele fala um verso muito conhecido, que é o verso 38 e 39, que vai dizer assim, portanto, nesse caso, eu aconselho vocês, agora que vocês estão aqui, estão me ouvindo, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Existe algo ainda aqui mais profundo quando a gente olha, por exemplo, do que Lucas está tentando ensinar. E aqui é onde eu quero levar vocês. Por isso que eu fiz todo esse caminho para a gente chegar até aqui. Fica muito mais fácil da gente entender. Imagina, eu falar de um homem que a gente nem imagina. Então, na história, conta-se. Isso são fatos históricos reais. Se pararmos apenas em Gamaliel, esse é um grande problema que a gente tem hoje dentro de um evangelho raso. Se pararmos no Gamaliel, que nem eu falei, mostrei muita coisa do Gamaliel, nós perdemos o verdadeiro protagonista da narrativa. Primeiro ponto. Pois o foco de Lucas nunca foi exaltar Gamaliel. E eu não estou aqui exaltando Gamaliel. Podemos, sem dúvida, olhar e ver o bom exemplo de Gamaliel. Mas nós não podemos transformar o conselho de Gamaliel em um princípio, preste atenção, em um princípio universal. Para discernir se uma obra vem de Deus ou não. Mas o foco sempre foi mostrar que o Deus que está por detrás, ele continua governando,
soberanamente a história da sua igreja. Prestou atenção? E eu vou mostrar para você alguns pontos, eu acredito que vai ajudar muito a gente na nossa vida. É justamente aqui que os intérpretes, as pessoas, às vezes se equivocam, não é? E acabam olhando para essa frase de Gamaliel e se esquecendo do contexto. Por exemplo, a discussão frequentemente gira em torno do quê? Gira em torno do chamado princípio de Gamaliel, que é se essa obra é de Deus permanecerá, mas se não for de Deus, ela desaparecerá. É bonita, tem fundo de verdade? Tem, mas precisamos olhar que fundo é esse. John Stott, que é um inglês que tem grandes estudos, já é falecido, ele fala algo assim, ó, fantástico, em um dos seus livros de comentários sobre o Atos. Ele diz que esse raciocínio não pode ser transformado em um critério, aqui é o ponto, absoluto, de discernimento espiritual. O próprio Gamaliel, ele não está fazendo uma declaração teológica fundamentada nas escrituras, no sentido aqui de confessar Jesus como Messias. Ele não está fazendo isso, e a gente não pode colocar isso na boca dele. Seu argumento, aí sim, o que ele é? Ele é prudencial para aquele momento, ele é político para aquele momento, e ele é pragmático, ele é lógico. Percebe o que ele está fazendo? Ele está usando a lógica do momento. Em outras palavras, eles dizem, esperam até ver o que acontecerá, é mais seguro a gente fazer isso. Qualquer pessoa que fala que tem paciência, que ensina a gente, fala, calma, vai com calma. Eu geralmente, quando a pessoa fala para mim, olha, eu estou indo, vou fazer uma viagem, eu estou pensando em morar em tal lugar, eu falei, qual é o plano A? Ah, o plano A é que isso, e o plano B? Ah, não tem o plano B. Não, eu quero saber do C. Eu falei, mas se eu não tenho o B, eu vou ter o C. Eu falei, você já devia ter. Que isso é lição de casa. Porque geralmente o plano que a gente faz, o A, nunca acontece. O B, se fizermos, acaba dando nem o D, o E, e no final das contas, nós precisamos fazer a nossa lição de casa porque é um desafio. A gente talvez tem que fazer uma mescla do plano A com o plano B com o plano C para a nossa vida. Então, quando nós olhamos aqui, o que é interessante é que essa postura ela foi sábia para aquele momento. É isso que a gente precisa prestar atenção. Mas é insuficiente a gente pegar esse princípio e discernir como toda e qualquer obra espiritual. Aí é que está o erro. E eu vou fazer isso para vocês entenderem. Por exemplo, nós temos muitas religiões, como filosofias, heresias, movimentos contrários ao Evangelho, que atravessaram os séculos e continuaram existindo até hoje. Até hoje. Você tem muitos movimentos que vêm de séculos atrás, e se a permanência deles fosse prova de uma aprovação divina, nós teríamos que construir que todos eles procedem de Deus, que é algo que o Novo Testamento não fala. E a gente pode aplicar isso para a nossa vida. Olha, por exemplo, quando a gente olha para a palavra de Deus, por exemplo, da mesma forma como muitos servos de Deus, eles tiveram os seus desafios. Por exemplo, você olha para Jeremias. Jeremias, ele pregou durante décadas sem ver o arrependimento do povo de Israel. Não funciona esse princípio. João Batista terminou seu ministério na prisão e decapitado. Vai falar isso para João Batista? Não funciona. Sobre essa perspectiva. Diversos profetas morreram perseguidos. O próprio Senhor Jesus, se olharmos na perspectiva de uma sexta-feira, dele sendo crucificado, como muita gente fez, saiu batendo no peito, chorando, desesperado, os próprios discípulos desesperados, depois de ouvir tanto que ele iria ressuscitar. Se olharmos para a sexta-feira, é nitidamente que o princípio de Gamaliel, se o colocarmos nesse ponto, ele não funciona. Porque naquele dia nós concluiríamos que o movimento de Jesus tinha fracassado, entendeu? E naquele dia, então, nós olharíamos com os olhos, não deu nada certo. Se a gente tivesse vivendo naquele momento, para nós esse princípio falou, não é de Deus mesmo. Aí a gente entrava até num plano errado. É um perigo a gente começar a querer colocar uma coisa fora de um contexto, porque não nos ajuda. A gente fala, é de Deus. Se é de Deus, a gente usa para nós mesmo, nós fazemos isso. Não, se for de Deus vai dar certo. Temos que tomar muito cuidado. E aqui é um alerta. A Bíblia está nos alertando e Gamaliel tem lições lindas, mas é uma outra coisa que a gente precisa aprender. Porém, quando nós olhamos para a história de Jesus,
3 dias depois, a ressurreição mostrou que a avaliação humana era completamente equivocada, porque esse Deus precisava morrer para que a gente pudesse ter vida. Jesus precisava morrer, ele precisava perder, de certa forma, para que nós ganhássemos. Portanto, o sucesso o sucesso aparente e o fracasso aparente nunca foram critérios seguros para medir a ação de Deus, como já mencionei. Basta apenas a gente olhar, por exemplo, para a história de José do Egito. Vai viver com José do Egito? 12 anos é muito tempo? É? Vai falar para José, José, amanhã vai dar certo, se é de Deus vai dar certo, José. Quem está sofrendo? Vai falar para Jó, é assim, você perdeu seu filho, vai dar certo, meu filho. Não, perdi. Filho que se foi, os que vêm nos substituem, filhos que se foram. É que a gente continua olhando para frente, olhando para Deus, que no final nós nos encontraremos todos em Deus. Essa é a nossa esperança. Vai falar isso para Daniel, que estava no reino, que era ali parte do reino, e de repente ele acaba indo para outro reino, para outro lugar. Então, isso não significa que Gamaliel também, um outro ponto, ele estivesse errado. Como conselheiro político, líder entre os judeus, sua atitude foi extremamente prudente. E eu não tenho dúvidas de que se Deus ali, ele usa pessoas assim, em vários pontos da história, naquele momento ele usou sim Gamaliel, mas de uma outra forma, de um outro momento, porque ele usa Gamaliel naquele momento para que o Sinédrio não cometesse algo ruim. E para que, naquele momento, houvesse o escape para a vida daqueles homens, dos apóstolos, para que eles continuassem pregando o evangelho. E aqui, quando a gente olha, é como se ele estivesse ajudando os irmãos dele ali do Sinédrio a não cometerem um pecado maior, evitando uma execução imediata dos apóstolos. E guardadas, então, as devidas proporções, nesse sentido, sua fala, sim, foi um instrumento de atuação divina, embora Lucas não deseja que nós terminemos a narrativa admirando Gamaliel, mas deseja que nós terminemos a narrativa admirando a soberania de Deus. Quando eu cantei a última música, Quem nos separará do amor de Cristo, Romanos 8, que foi providencial que eu cantei, se você vê Paulo dizendo, ele vai dizer assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando você lê o texto, você vai ver, por exemplo, no verso 35, que vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, quem é que separa? A morte separa? A derrota da morte? Não. Quando a gente olha, por exemplo, será angústia, será tribulação, será perseguição, será a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada disso separa. Então, isso nunca pode ser parâmetro para nós dizermos da vontade de Deus ou não. Observe que na narrativa, quando a gente vai construindo, no verso 33, que a gente tem aí, o Sinédrio está dominado pela ira e decide matar os apóstolos. Os versos seguintes, versos 36 ao 39 de Atos 5, Deus utiliza Gamaliel para impedir o assassinato. Verso 40, os líderes continuam endurecidos, eles continuam endurecidos. E resolvem, no seu endurecimento, apenas açoitar eles. No verso 41, os apóstolos continuam saindo alegres, porque Deus está operando. E finalmente, o verso 42, eles continuam anunciando Jesus todos os dias. É como se a gente olhasse aqui ainda na continuação, Romanos 8, no verso 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem vida, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do presente, a minha situação presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo. Nem morte, nada. Não dá para a gente medir e dizer se essa obra é de Deus, ela vai. Nesse sentido, não. Porque pode ser que algo venha acontecer. Quando você olha para Gamaliel, aqui rapidamente, você vê que ele tem lições importantes, mas você colocar a lição. Qual é a lição, então, disso? Se a gente não pode tomar isso como um parâmetro e dizer, olha, eu vou fazer uma coisa, e você fala assim, pode dar pro torto, vai ser um negócio muito ruim, e aí te aconselho, não faz. Ah, não, mas se for de Deus, vai dar. Não use essa métrica. Que você vai realmente dar pro torto. E pode até dar certo,
Mas não é porque você falou, foi Deus. Não, 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 não. Deus, ele entregou todas as coisas muito bem organizadinhas nesse mundo para nós. E quando ele precisar intervir, ele vai, mas ele não vai fazer aquilo que a gente pode fazer. Se você parar de comer e falar para Deus, ó Deus, sustenta o meu ser, ele não vai fazer isso para você. A não ser, como a gente vê na Bíblia, Deus vindo e suprindo quando não se tinha. Mas a grande realidade é que quando nós olhamos aqui para Gamaliel, por exemplo, ele elimina interferências. Como é bom a gente ter gente assim. Elimina interferências, tirando os apóstolos da sala. Vamos olhar para o que é bom em Gamaliel, de verdade? Por exemplo, quando ele tira da sala, ele cria a distância da situação, ele baixa a temperatura, ele fala com calma, ele fala com lógica. Provérbios 15, 18, sabe o que diz? Provérbios 15, 18 diz que o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a disputa. Olha ele aqui. Ele impede o olhar direto para os alvos, que a ira aumente, mas o ódio, e ele impede que essas coisas ruins interfiram. Em Provérbios 17, 14 diz, começar uma discussão é como uma brecha, abrir uma brecha num dique. Por isso, antes que a disputa estoure, abandone-a. Numa outra versão mais atual, diz, começar uma discussão é como abrir uma represa. Já viu quando a represa estoura, que ela é aberta? Ela, então, por isso, desista antes que surja o conflito. Porque uma vez que o conflito acabou entrando, já era. E Gamaliel, ele traz isso, ele ajuda, ele usa o prestígio e pede a palavra e se levanta a autoridade de um sábio longânimo no meio de gente iracunda, gente que está com raiva. E todos param para escutar. Provérbios 19, 11 diz que o discernimento do homem lhe dá paciência e a sua glória de ignorar as ofensas. Então a sabedoria, o prestígio, Provérbios 16, 32, é melhor um homem paciente do que um guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que interessante, comparando, quem não quer conquistar uma cidade, mas olha como isso pode levar um homem, como as situações da vida, quando a gente tem alguém que tem uma palavra boa, que sabe ter um posicionamento. Gamaliel conquista os membros do conselho deles. Ele tira a mente deles do fogo ardente do ódio e traz para a reflexão. Ele conhecia o coração do grupo dele. Eclesiastes 7:9 diz, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos, ela desloca onde? O foco da emoção, para a emoção, a análise dos outros casos. E aí o que ele faz? Olha que bonito. Você viu o que ele falou na hora lá? Prestou atenção na história? Quando falaram, deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra de Teudas? Mais uns 400 homens? Ele vai para a história. Vamos para fato concreto. Não vamos ficar inventando história da carochinha. Não vamos ficar inventando, olha, tenha calma, vamos respirar, vamos contar até 10 e fazer aqui uma meditação. Não, vamos para a história. Olha lá, lembra desse cara? Esse cara foi assim, assado e não deu em nada. Lembra desse outro lá, o Judas, o Galileu? Ele fez isso, dissipou todo mundo, acabou e acabou. Ele vai para fatos, ele estuda o momento. Ele desloca o foco da emoção para essa análise dos casos. E é interessante porque você vai lá para a carta de Tiago, quando ele já está, a igreja já está mais estabelecida. Tiago, ele vai dizer, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Provérbios 29, 11 vai dizer, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Ter alguém assim, que tem sabedoria, ajuda a gente a colocar as coisas, os pingos nos is, e a gente não sair fazendo besteira. E ele exercita aqui, ele cita aqui situações históricas, movimentos humanos que dispersaram outros movimentos. Ele começa a ajudar para que eles tenham um entendimento. Então Gamaliel, ele cria muitas coisas. Ele cria muitos momentos para que eles pudessem aprender. E você sabe quem que foi discípulo de Gamaliel? Paulo. Quando Paulo está lá no final, quando você olha, por exemplo, para Atos 22, que Paulo está fazendo a sua última viagem, passa por Mileto, despede os irmãos, eu quero ir para prestigiar o Pentecostes em Jerusalém. Quando ele chega lá, dá uma confusão, dá um problemaço.
E os religiosos caem matando em cima de Paulo. E Paulo vai dizer assim, o pedigree dele, né? Ele vai dizer assim: eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso para com Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Só que eu faço uma observação. Paulo, naquela época que ele foi instruído por Gamaliel, ele não aprendeu a casa de Hilel, ele não aprendeu a misericórdia do seu mestre, ele não aprendeu, porque quando você olha, por exemplo, aqui um pouquinho mais para frente de Atos, você vai ver que Estevão morre, ele consente na morte de Estevão, as roupas de todo mundo lá, para todo mundo ficar livre para apedrejar mesmo, tá aqui, eu estou dando consentimento, não topou na mão, não fui eu que atirei a pedra, mas assim, eu consinto, e aí diz que ele vai então ali para o subsacerdote, ele vai, me dá carta aí, autorização para me perseguir, tudo isso, vai lá para Antioquia já. Só que Deus, nesse caminho, se mostra a ele, é quando Jesus se mostra a ele, que ele cai literalmente do cavalo, que ele cai na sua consciência e que ele tem um encontro com Jesus. Então não adianta somente eu ter um bom ensino, não adianta somente ouvir pessoas boas, eu preciso, quando eu falo de espiritualidade, me encontrar com Jesus. As palavras de Gamaliel são muito lindas, ele vem de uma escola muito boa, mas aqui é uma lição de moral e cívica. Se eu quero me encontrar com Deus, eu preciso fazer a minha lição espiritual. E quais são as aplicações para a gente encerrar, essas aplicações práticas? Não é? Olha, eu falo que se tivessem muitas reuniões, em muitas ocasiões, pessoas como Gamaliel, o desfecho das nossas conversas seria muito melhor. Então, pegue o exemplo dele. O clímax da narrativa não é o discurso de Gamaliel. O clima, de fato, é que absolutamente nada conseguiu interromper a missão de Deus, que Deus havia confiado à sua igreja. E veja que ironia, o Sinédrio imagina que eles continuam controlando, que está tudo sob controle, mas quem realmente dirige a história é Deus. Eles prendem os apóstolos, Deus liberta. Tornam a prendê-los, Deus continua preservando. Eles ameaçam, porém o evangelho continua avançando. Vê que como que Deus trabalha? Eles açoitam, os discípulos saem alegres. E eles proíbem a pregação, contudo ela continua anunciando. Em nenhum momento o Sinédrio consegue um único plano estabelecido contra os planos de Deus. Eles não conseguem ter. Aliás, uma das grandes mensagens aqui do livro de Atos é que nenhuma autoridade humana é capaz de impedir aquilo que Deus decidiu realizar. E isso acontece com a gente hoje. Se perguntar para mim, André, como é que eu aplico isso para a minha vida hoje? O que isso tem a ver com a gente? Já deu para entender muita coisa. Quantos momentos da nossa vida a gente precisa de gente como Gamaliel? E que Deus manda pessoas boas, a gente às vezes fica esperando, sabe? Deus usou mula, Deus usou chuva, Deus usou vento para falar com o profeta. E não é falar, não, é fazer ele entender. Deus usou muitas coisas para falar e Deus, às vezes as nossas orações não são: Deus, manda pessoas boas para o meu caminho. Quando eu acordo de manhã, Deus coloca pessoas sábias. Eu não sei se Gamaliel, não se fala se Gamaliel no meio do caminho ele encontrou com Jesus, ele aceitou com Jesus. Mas aqui na história, esse homem foi usado por Deus. Esse homem foi um instrumento de Deus. E diz no verso 40, para a gente ir fechando, que eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Olha o que aconteceu. O resultado é que deu certo. O que o Gamaliel fez deu certo. E então eles chamaram aos apóstolos. Então eles mandam que entra na sala novamente para a gente fechar a história. E mandam açoitá-los depois de ordenarem que eles não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Veja o texto. O texto não está falando que eles se converteram, mudaram de vida, viraram santos e maravilhosos. Não é esse o intuito que Gamaliel fez. O que Gamaliel fez, ele ajudou, ele foi um instrumento de Deus. E existem muitos instrumentos de Deus. Aqui, o que acontece é que eles foram convencidos, que o texto diz, é que mudou a intensidade da violência. Era para matar. Agora, a gente dá uma coça. Por quê? Porque ainda meu coração não está transformado. Eu quero
eles têm que pagar alguma coisa, não vai sair daqui ainda não. Veja que ajudou, o que Gamaliel fez ajudou, mas não transformou o coração deles. Eles queriam matar, agora resolvem apenas açoitar, o ódio permanece, a incredulidade permanece, o endurecimento permanece, e apenas a forma de perseguição é que mudou. Mas graças a Deus por isso. Graças a Deus que existem pessoas que ajudam a mudar as situações, porque poderia ter sido muito pior. Às vezes a gente não agradece pelas meias coisas que acontecem. Ainda bem que deu certo. Não foi do jeito, você já não falou isso? Não foi do jeito que eu imaginei, mas deu certo. E aqui é uma coisa importante, me lembra que prudência não é sinônimo de conversão. Você ser prudente, até gente ruim é prudente. Não vou fazer esse mal porque vai que eu acabo sendo preso. Mas ajuda, é possível sim mudar o comportamento. A pessoa muda o comportamento sem que haja uma transformação interior. E nós vamos chegar no verso 41 que vai dizer: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. De que nome? De Jesus, o nome que eles pediram para que eles não falassem. E eles saem alegres, sabe por quê? Porque quando você vai, por exemplo, lá em Mateus 27, lembra de Jesus na presença do Pilatos? Quando Pilatos vê que não tem o que ele fazer, que ele lava a mão e que ele fala assim: olha, é isso que vocês querem? Se vira com eles, manda Jesus para os guardas, e aí os guardas fazem o quê? Diz o texto em Mateus 27, 26, e então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Eles olham para a história de Jesus, eles olham para Cristo, eles falam: nosso mestre foi crucificado, o nosso mestre foi açoitado. E nós agora estamos nas mesmas pegadas. Que bênção! O mundo entende que vitória é a ausência de sofrimento. Então, se você fala para alguma coisa, você venceu, vai dar tudo certo. Se a gente até usar essa frase, né? Se for de Deus, vai dar certo. Mas o reino de Deus entende que vitória, como vitória verdadeira, é fidelidade em meio do sofrimento. É que enquanto eu estou sofrendo, nem morte, nem angústia, nem coisas do presente, nem do porvir, isso não me tira do amor de Deus. E a alegria deles, então, saem felizes por terem considerado. E o verso 42, que é o que a gente fecha, diz que todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixaram de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Foram presos? Continuavam pregando. Foram ameaçados? Continuavam ensinando. Foram açoitados? Continuavam anunciando o evangelho. O Sinédrio dizia: parem de falar desse nome, parem de pregar. Deus dizia: continue. E aí a gente tem que pôr isso em prática. O que é que a gente tem ouvido? Eles escolheram obedecer a Deus, e exatamente como Pedro e os apóstolos eles haviam feito. Como Pedro disse para eles: olhem, versos um pouco antes, verso 29 do capítulo 5, olha, importa obedecer a Deus do que os homens. Vocês podem falar o que vocês quiserem. O meu objetivo, a minha missão é obedecer a Deus. E dentre todas essas lições, talvez, olhando para esse texto, nós tiramos uma grande lição. Como é bom a gente ter pessoas que param para pensar, pessoas sábias do nosso lado. Pessoas que podem usar sua inteligência, sua sabedoria, e que podem ser um instrumento de Deus em todas as situações que a gente imagina. Eu não sei, por exemplo, na sua vida, o que é que passou, por exemplo, essa semana, ou tem passado. Talvez você olhe e fale: Deus, vê como é que eu estou sendo tratado no meu trabalho. Deus, olha como a família me trata. Ou Deus, veja como... Às vezes a nossa oração é: Deus livra, ou é Deus, manda todo mundo, acaba com todo mundo. Quando, na verdade, nós precisaríamos fazer uma oração e pedir: Deus, nos livra. E às vezes o livramento vem da onde a gente menos espera. De uma pessoa do meio até da própria família, do meio até do próprio trabalho, como Gamaliel. Aonde eles estavam ali, os apóstolos, para ser julgado, e nesse meio Deus se levanta e Deus faz. E não termos
isso, que se é de Deus, vai dar certo, porque se a gente olha para a vida, fica isso muito claro, se a gente olha para a história cristã, não é assim que funciona, porque Deus livrou Pedro e os apóstolos da prisão. Livrou ou não livrou? Livrou, mas ele não livrou eles dos açoites. Mais tarde livraria Pedro da morte, livraria Pedro das mãos de Herodes, mas não livrou Tiago. Tiago morreu. Um pouquinho mais adiante. Estevão foi apedrejado e morto. Paulo foi preso inúmeras vezes e morto. E segundo a tradição cristã, diz que praticamente todos os apóstolos morreram martirizados. Somente João, que sofreu muito na ilha de Patmos, que é onde ele recebe o Apocalipse, que ele sobrevive. Então, que nós possamos aprender os textos e as lições naquilo que a lição ela é. Como a lição de Gamaliel. É uma bela lição, mas que nós não podemos tomar como princípio. Aquele foi um momento bom para o momento que Deus usou, assim como pode usar de outra forma. Amém? E eu quero então que você levante hoje, junto comigo. E nós vamos orar a Deus. E eu quero fazer uma oração, eu sentindo isso no coração, de orar, que talvez, eu não sei, na sua vida, problemas, situações, ira que te rodeia, ou situações que estão complicadas, que você não sabe como resolver, e que você tem buscado em Deus, falado assim, olha Senhor, me ajuda com essa determinada situação. A gente tem tantos inimigos que a gente fala, que é situações difíceis, que se tornam nossos inimigos, que às vezes vêm como pessoas, como situações, como trabalho, situações, por exemplo, com escola, com o dia a dia, e Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa com isso. E o meu pedido hoje, a minha oração é para que Deus coloque paz no nosso coração de que esse Deus soberano está atuando por detrás e nos abra a visão espiritual de entender que Deus tem suas ferramentas e Ele pode usar essas ferramentas. E eu sei que sempre quando Deus traz essas palavras, uma das coisas é que Ele quer nos ensinar a avançar. Às vezes a gente reclama das coisas, mas o que nós precisamos fazer é orar e pedir a Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por esse culto que nós tivemos aqui, em que pudemos ouvir tua palavra cantada e palavra também falada através, Senhor, da sua santa e bendita palavra, Deus. Pai, aliás, hoje o culto foi em torno da tua palavra, Senhor. Tudo, até a homenagem da Sandra foi que nós fizemos por causa da tua palavra. E é tão bonito da gente ver pessoas com sabedoria, usando do talento, do dom, para fazer coisas boas e ajudar o próximo. Como a Sandra, por exemplo, ajudou a gente a entender a Bíblia, ou lembrou a gente todo dia de manhã, da mesma forma como Gamaliel, ele ali se levantou, ele se expôs. E ele pensou e Deus deu estratégia e ele ali usou aquele momento. E com aquilo que ele falou, ele reverteu aquela situação e livrou. Porque Deus estava no controle. E da mesma forma, eu sei que cada um de nós temos assuntos que se fôssemos falar, são um avesso cada um do outro. Que assim somos nós, seres humanos. E temos as nossas dúvidas, dificuldades, problemas em casa, problemas fora de casa, no trabalho, na escola, no dia a dia, em todos os lugares, ou em nós mesmos, a nossa ira, a nossa raiva, ou a nossa cegueira por causa do momento. Mas o que eu quero te pedir agora, Deus, é que nós venhamos a entender que Deus está por detrás de todas as coisas. E a única coisa que a gente precisa muitas vezes é parar, respirar, tirar da nossa presença ou aquilo que altera o nosso julgamento, como Gamaliel fez, tira os apóstolos dali, preserva eles, e para que eles possam pensar mais frescamente. Talvez isso a gente pode fazer também na prática, Senhor, trazendo uma analogia na nossa vida, tirar, Senhor, aquilo que está nos atrapalhando na nossa mente, para que a gente possa ter espaço para parar, pensar e agir. Eu não sei o que acontece na vida dos meus irmãos. Às vezes eu sei que o Senhor tem uma palavra que é viva e que ela trabalha dentro de nós. E nos ajuda a tomar decisões certas. Talvez estejamos sendo precipitados, porque é isso que a gente quer. Mas nós precisamos parar e perguntar para o Senhor o que o Senhor quer. E ouvir quando o Senhor manda a gente fazer aquilo que a gente fala. Poxa Deus, vou voltar no templo para pregar de novo. É Deus que está no controle. E aquilo que Ele faz é para ficar. Aquilo que Ele faz
Não é ditado pela morte, pela vida, por circunstâncias, é aquilo que ele faz. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Isso indica todas as coisas, todas as situações, tudo, até aquilo que a gente não imagina. Um José no Egito, um Jó, um Daniel, os apóstolos. E que o Senhor nos ajude a entender com essas lições projetos para a nossa vida, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Deus